que acontece quando o prisioneiro se torna o dono da chave? Preso em um ciclo eterno pelo rei imortal do mistério profundo, Su Shen desafiou o impossível. Enquanto os céus tremem com o retorno do Senhor da Quarta Calamidade, nosso protagonista quebra a regra máxima do espaço de reversão. Pela primeira vez, ele não precisa da morte para recomeçar. Com 10 milhões de pontos e a autoridade sobre o destino em suas mãos, Su Shen deixa de ser um observador para se tornar o arquiteto de um futuro infinito. O livro da reversão do destino, parte 36, capítulo 420. Su Shen fechou o livro do karma. Então é assim, vocês são tão cautelosos comigo. Parece que o meu eu do futuro causará a vocês um bocado de problemas. O rei imortal do mistério profundo permaneceu em silêncio. Su Shen interpretou o silêncio dele como concordância. Você quer que eu fique aqui com você para sempre, mas esta é uma pergunta que você deveria fazer apenas se eu estivesse disposto. A expressão de mistério profundo era estranha, embora eu não tenha muita consideração por aquele sujeito, chuva de jade. Este espaço-tempo atual já formou um ciclo fechado. Não importa o que aconteça, você ainda estará aqui. Portanto, perdoe-me por não pedir sua opinião, porque ela simplesmente não é importante. Su Shen colocou o livro do karma em sua cintura. Já que você não pode me matar, e deixar você aqui será um estorvo. Então, em outras palavras, se eu matar você aqui, posso sair? Mistério Profundo ficou levemente surpreso e então caiu na gargalhada. Você quer me matar? Você conhece a lacuna entre nós? Mesmo que você morra 10 mil vezes, 100 milhões de vezes, o resultado não mudará nem um pouco. O observador sumiu. Ah não, aquele sujeito Mistério Profundo sumiu também. O Senhor da Guerra viu Su Shen e o Rei Imortal do Mistério Profundo desaparecerem juntos, e um mau pressentimento surgiu em seu coração. Em diferentes espaços-tempos, reis imortais do lado da calamidade tentavam passar sorrateiramente, mas eram bloqueados. A maioria era interceptada por outros reis imortais, engajando-se em batalha em espaços-tempos desconhecidos. Mas com a aparição do Rei Imortal Chuva de Jade, embora 4 de seus 10 frutos do Dao de Rei Imortal tivessem sido cortados, quase metade, ele ainda era imparável. Enquanto ondulações apareciam, um globo ocular gigante subitamente se abriu, desprovido de qualquer emoção. Era o Senhor do Dao Celestial do Instituto do Dao Celestial, a encarnação de todos os Dao Celestiais existentes. Uma potência infinitamente próxima de um quase imperador imortal. Rei Imortal Chuva de Jade, você deve parar aqui. Chuva de Jade desdenhou. Senhor do Dao Celestial, até você ousa bloquear este rei. Em seu auge, ele não precisaria dar muita atenção ao Senhor do Dao Celestial. Este, por sua vez, não demonstrava alegria nem tristeza. Chuva de Jade disse, na verdade, desta vez, não sou eu quem está liderando o ataque. Se você quer bloquear este rei, então bloqueie. É raro enfrentar apenas você, e não ele. O olhar do Senhor do Dao Celestial solidificou-se. Neste momento, no final da grande rede entrelaçada, restavam apenas o preto e o branco. Uma figura parecia separar dois mundos. Ele subitamente abriu os olhos. Neste instante, a grande rede entrelaçada mostrou vagamente rachaduras. Um som leve ressoou, vindo da outra extremidade das fendas da rede. Um brilho se entrelaçou e se reorganizou, formando uma figura que olhou para a existência acima da grande rede. Senhor da Quarta Calamidade. Neste exato momento, as pupilas do Senhor da Guerra se contraíram subitamente. O Senhor da Quarta Calamidade reapareceu. Como pode ser? Ele já não havia deixado de existir? O Senhor da Quarta Calamidade reapareceu. Não era de admirar que o Rei Imortal Chuva de Jade tivesse ousado lançar um ataque tão rápido. Isso estava criando uma oportunidade para o Senhor da Quarta Calamidade. Refletido nas pupilas da figura sentada ao fim da grande rede estava o Senhor da Quarta Calamidade. Ele murmurou, então é assim, o alvo de tudo isso era você desde o início. Ninguém ousava subestimar o Senhor da Quarta Calamidade, afinal, este já confrontara diretamente aquelas poucas existências. Embora a última grande batalha tivesse terminado apressadamente. Nos céus, alguns traços pareciam ser apagados. Com a aparição do Senhor da Quarta Calamidade, algum erro foi corrigido. O Rei Imortal do Mistério Profundo olhou para a existência mascarada diante dele e disse, você está atrasado, ele já retornou. O Senhor da Vida e da Morte foi enredado por ele. Não demorará muito para que você seja gradualmente corrigido e se torne nós, testemunhando um novo mundo pertencente à existência da calamidade. Su Shen olhou para Mistério Profundo e teve que admitir que esse cara era de fato muito forte. Nenhum dos dois conseguia matar o outro. Su Shen ignorou as palavras de Mistério Profundo. No momento, sua mente parecia estar imersa em um certo lugar, e ele estava desinteressado em lidar com o Rei Imortal, porque ele descobrira algo. Ele podia realmente perceber a existência do livro de reversão do destino. Anteriormente, ele só podia entrar no espaço de reversão do destino após sua morte, mas agora, descobriu que essa regra parecia ter sido quebrada. Dentro do espaço de reversão do destino, Su Shen abriu os olhos. Ele de fato retornou para cá. Não, deveria ser dito que uma parte dele retornou para cá. A parte pertencente ao observador ainda estava confrontando o Rei Imortal do Mistério Profundo. A expressão de Su Shen era estranha. Mistério Profundo estava detendo? Quem estava detendo quem agora? O meu eu atual pode realmente exercer uma porção da autoridade do livro de reversão do destino, não sendo mais como antes, retornando ao livro apenas após a morte, mas sendo capaz de controlar o livro, abrindo uma nova vida. A nova vida se tornará o novo eu, a vida antiga ainda existirá, mas aquele será o antigo eu. Apenas o eu que controla o livro terá um futuro infinito. O caminho que o Rei Imortal Chuva de Jade tomou, permitindo que seus 10 frutos do Dao possuíssem um status superior aos reis imortais comuns, Su Shen descobriu que ele também parecia ser capaz de seguir, se conseguisse encontrar as linhas de espaço-tempo seladas por Mistério Profundo. O Rei Imortal Chuva de Jade tentou me aniquilar, mas após inúmeras tentativas usando o poder da calamidade, ele descobriu que ainda falhava, o que significa que sou uma barata difícil de matar. Ele só pôde encontrar uma maneira de me prender, pensando que isso poderia me apagar, completamente. Talvez ele apenas me considere como uma existência com o mesmo status do Senhor da Quarta Calamidade.
Mas ele não esperava que eu tivesse o livro de reversão do destino. A existência do livro me dá destinos incontáveis e a possibilidade de reescrever o destino. Su Shen olhou para o livro diante dele. Dezenas de milhares de vidas haviam se passado, o que significava que ele de fato morrera todas aquelas vezes. Su Shen abriu um novo capítulo. Você não morreu, mas sua influência nesta vida é significativa. Deseja liquidar? Su Shen escolheu liquidar. Na 245.361 vida, você nasceu em um mundo de gelo e neve, quase morrendo congelado. Felizmente, graças à bondade de uma pessoa benevolente, você sobreviveu com sucesso. Você sabia que havia um grande inimigo secretamente atrapalhando seu cultivo, então escolheu um caminho diferente. Você encomendou a alguém a forja de uma máscara de bronze. Na máscara de bronze, você entalhou uma matriz mágica simples, sua última esperança, para evitar que a máscara fosse facilmente danificada. A existência desta máscara abrangeu incontáveis anos, testemunhou experiências inumeráveis e transformou-se em um objeto entrelaçado de karma. Este objeto de karma continha, assim, profundezas infinitas, e um ele, consequentemente, nasceria. Este ele era uma combinação de vontades infinitas. Com sua vontade indestrutível, você se destacou entre as vontades formadas por inúmeros seres sencientes, assumindo a liderança. Você teve sucesso e ganhou uma nova vida. E depois disso, você experimentou muitas coisas, semeando causas e colhendo efeitos. Finalmente, com a orientação de um antigo conhecido, você cortou o karma e colheu o fruto, retornando à posição de rei imortal. Você dominou inicialmente o livro de reversão do destino. Classificação: colorida 1 estrela. Recompensa: 10 milhões pontos de reversão do destino. Capítulo 421. Olhando para os números exibidos no livro de reversão do destino. A partir de agora, até certo ponto, ele possuía a qualificação inicial para controlar o destino. Su Shen não se demorou muito nesta página. Aptidão, 0. Capacidade de compreensão, 0. Histórico familiar, 0. Estado de espírito, 130 milhões. Excluindo os 10 milhões de pontos de reversão do destino liquidados nesta vida. O livro de reversão do destino anteriormente tinha 2.300 pontos de reversão restantes. Su Shen não foi ambíguo. Após deixar alguns como reserva de segurança, não hesitou em sua alocação atual de pontos. Aptidão, 100. Capacidade de compreensão, 10 milhões. Histórico familiar, 200. Ainda restavam 2.000 pontos de reversão do destino. Ele rapidamente virou para a próxima página do livro. A luz do sol diante de seus olhos era bastante ofuscante. Su Shen abriu os olhos atordoado, ainda meio adormecido, deitado em uma cama grande, limpa e arrumada. Os vários eventos passados que surgiram em sua mente foram organizados em um instante. Uma expressão estranha apareceu no rosto de Su Shen. Com seu atual estado de espírito, havia poucas coisas que poderiam fazê-lo se sentir estranho. O lugar onde estava chamava-se Estrela da Realização Celestial. Neste lugar, havia cultivadores, mas para se tornar um, era necessário ativar um passe para se tornar um jogador ao completar 16 anos. O termo jogador era muito familiar. Isso deixou Su Shen um pouco inquieto. Em 5 dias, seria o dia de seu registro como jogador. Se o palpite de Su Shen estivesse correto, este jogador provavelmente estava relacionado ao Senhor da Quarta Calamidade. Ele não esperava que o Senhor da Quarta Calamidade reaparecesse no futuro. Atualmente ele ainda não havia se registrado como jogador e poderia escolher não fazê-lo. Com seu conhecimento e capacidade de compreensão, ele ainda poderia ascender ao auge. Não. Su Shen sentiu a força poderosa dentro de seu corpo. Ele já possuía um cultivo comparável ao de um santo. Sua capacidade de compreensão era verdadeiramente poderosa demais, mesmo que suas memórias passadas não tivessem despertado. 10 milhões de pontos em compreensão permitiriam que ele criasse uma técnica de cultivo adequada baseada nos vestígios da existência deste mundo. Criar algo do nada não era um obstáculo. No fim, Su Shen ainda escolheu se registrar como jogador, sem outro motivo senão que, como Senhor da Guerra dissera, o Senhor da Quarta Calamidade aparecerá no futuro, mas depois desaparecera. Agora, seu reaparecimento poderia ser uma mudança e como ele encontrou essa mudança, tinha que ver o que aconteceria. Nesta vida, seu nome era Xiao Shen, da família Xiao, uma das 4 grandes famílias de transmigração. Infelizmente, a aliança transcendente não tinha nada a ver com ele. Por causa dos pontos adicionados, ele não começou como mendigo, mas como jovem mestre do grupo Xiao, que monopolizava o mercado de medicamentos na grande cidade da abundância e fizera uma fortuna. Olhando-se no espelho, bonito além da conta, um começo rico e belo era muito bom. Num piscar de olhos, 5 dias se passaram. Era hora de se registrar como jogador. Su Shen vestia uma camisa azul e branca impecável. Muitos jovens mestres e senhoritas de famílias proeminentes já esperavam no local. Além deles, havia também muitos jovens estudantes que pareciam fora de lugar, mas uma coisa era semelhante. Fossem os ricos jovens mestres das academias nobres ou os muitos estudantes esperando ali, todos estavam cheios de antecipação naquele momento. Ao se registrar como jogador, todos receberiam um talento de jogador. Diferentes talentos significavam diferentes pontos de partida e de chegada. Pessoas comuns também poderiam despertar talentos de alto nível, revertendo seu destino e mudando suas vidas. Enquanto jovens mestres ricos poderiam despertar talentos inúteis e cair na obscuridade. Jovem mestre Xiao, isto é o que o mestre me pediu para lhe entregar. Um velho mordomo, apoiado em uma bengala e vestindo um smoking, tirou uma caixa e a entregou a Su Shen. Su Shen pegou a caixa e a abriu. Dentro havia várias moedas de prata e 2 cartões, um cartão de item e um cartão de técnica de cultivo. Em geral, quanto maior o status, maior a tolerância ao erro, o que era muito superior às pessoas comuns. Su Shen teve esse tratamento, e os jovens mestres que tinham a qualificação para estar ao seu lado, sem dúvida, teriam itens preparados por suas famílias há muito tempo, o que poderia aumentar grandemente a probabilidade de sobrevivência no outro mundo. Por exemplo, aquelas moedas de prata eram moedas de ressurreição de jogador. Uma moeda poderia reviver uma vez. Se as moedas acabassem, o jogador morreria. Su Shen tinha 3 delas.
O valor dessas 3 moedas sozinho era suficiente para comprar facilmente 1/10 da grande cidade da abundância. Seu velho pai barato tinha de fato apostado tudo, sem mencionar um cartão de item e um cartão de técnica de cultivo, ambos itens inestimáveis. Chulé, um estudante comum do ensino médio. Ele descobriu algo. Ele havia retornado com sucesso ao dia em que se registrou como jogador. Ele lembrava vagamente que neste mesmo dia, após se registrar, entrou na Vila dos Novatos. Seu talento não era ruim. Poderia até ser dito que ele era a pessoa número 1 na grande cidade da abundância em 100 anos. Mas precisamente então, uma pessoa surgiu do nada. Ele sozinho limpou a Vila dos Novatos, deixando todos para trás. Alguns especularam que ele devia ter despertado o talento mais sofisticado. Ninguém sabia que tipo de talento era. Foi apenas quando Chulé ouviu o nome daquela pessoa novamente que ele já era o melhor jogador da federação. O olhar de Chulé voltou-se para o belo jovem de camisa azul e branca, seu coração cheio de extrema excitação. Porque ele descobriu algo. Todos os tesouros que ele tinha em sua vida anterior ainda estavam lá. Entre eles, um cartão chamou a atenção de Chulé. Cartão de mudança de destino, capaz de designar uma pessoa e trocar talentos com ela após o despertar. Condição de uso. Ambas as partes não devem ter despertado seus talentos. Chulé apenas por sorte obteve um cartão de mudança de destino no estágio tardio. Tal condição de uso era extremamente frustrante. Se ambas as partes não tivessem despertado seus talentos, quem saberia de quem o talento era melhor ou pior? Este item inútil foi colocado casualmente na mochila de Chulé e gradualmente esquecido. Agora, haveria um momento mais adequado do que este? Chulé sabia que tipo de existência aquele homem se tornaria no futuro. Se ele obtivesse seu talento com sucesso, não se tornaria também tal existência? O jogador de elite. Sem qualquer hesitação, Chulé usou tacitamente o cartão de mudança de destino em direção a Su Shen. O mundo futuro definitivamente pertencerá a mim, Chulé. Uma esperança infinita surgiu no coração de Chulé. Capítulo 422. Su Shen olhou para a interface diante dele. Esta era uma miniatura de um vasto mundo. Ele pairava no ar e uma caixa de seleção numérica apareceu à sua frente. Deseja se registrar como jogador? Após o registro bem-sucedido, você sorteará aleatoriamente um talento. Uma vez sorteado, não poderá ser selecionado novamente. Su Shen clicou para sortear. A interface diante dele piscou. Parabéns, jogador, por adquirir o talento de Rank Rei. Combate extremo. Combate extremo, Rei, pode ser usado ativamente para queimar energia e liberar uma força poderosa. Após o uso, o usuário cairá gradualmente em um estado enfraquecido. Su Shen estimou que seu talento nesta vida estava provavelmente em torno do Rank Rei, então sortear um talento desse nível não era ruim. Justo quando ele estava prestes a confirmar, o talento Rank Rei exibido mudou subitamente. Diligência nível Lorde, todo ganho de experiência mais 10%. Su Shen viu isso e pensou, existe realmente uma coisa boa dessas? Seu talento mudou subitamente de Rank Rei para nível Lorde, pulando 2 ranks. Isso era muito mais prático do que combate extremo. Não esperava que alguém me visasse tão rápido. Su Shen naturalmente não acreditaria que a quarta calamidade estava sendo misericordiosa e modificando seu talento. Neste mundo, havia muitos cartões de itens. Su Shen estimou que alguma pessoa sortuda havia passado pelo renascimento. O renascimento não era incomum para Su Shen. Talvez fosse devido aos cálculos de um ser poderoso, temendo envolver-se em karma. Ou talvez uma pessoa sortuda tenha sido varrida para uma batalha que estilhaçou o espaço-tempo, sobreviveu aos tremores secundários e caiu no rio do tempo, retornando ao passado. Evidentemente, o breve futuro que aquela pessoa sortuda vivenciou era consistente com o presente. No futuro, ele se tornaria rapidamente um mestre de elite, levando aquela pessoa sortuda a acreditar que ele possuía algum talento sem precedentes. Ele usou um cartão de item para trocar seus talentos? Inesperadamente, o talento daquela pessoa sortuda era ainda mais forte do que o talento que ele despertara. Ele tentou roubar a galinha e perdeu o arroz. Tal reviravolta interessante fez Su Shen querer rir. Sua ascensão nesta vida não se baseava em nenhum talento de jogador, mas em si mesmo. O coração de Chulé estava atualmente em tumulto. O talento diante de seus olhos estava mudando rapidamente. Parabéns, jogador, por adquirir o talento nível Lorde, Diligência. Ainda é o mesmo da vida anterior, como esperado. Chulé estava um pouco decepcionado. Embora um talento de nível Lorde fosse muito bom, algo raramente visto na grande cidade da abundância por milhares de anos, para Chulé, que vira o grande mundo, não era suficiente, longe de ser suficiente. Rank Santo, Rank Imperador, Rank Super Imperador. Os donos desses talentos eram cada vez mais monstruosos, tanto que Chulé só podia olhar para eles com temor. Quanto mais para a Diligência, que era o talento de nível Lorde mais inferior, pior até que a maioria dos talentos Rank Imperador. Diante daqueles donos de talentos monstruosos, ele só podia olhar humildemente da poeira. Mas precisamente, os donos desses talentos também tinham que olhar para cima para uma pessoa. Xiao Shen. Uma lenda irreplicável que sozinho suprimiu aqueles donos de talentos de rank santo, imperador e super imperador, tornando-os incapazes de erguer a cabeça. De repente, o talento diante dos olhos de Chulé desapareceu, substituído por outro. Excitação, apreensão, inquietação. Chulé ficou paralisado. Este não era algum talento rank imperador, super imperador ou super super imperador. Combate extremo, Rei, pode ser usado ativamente para queimar energia e liberar uma força poderosa. Após o uso, o usuário cairá gradualmente em um estado enfraquecido. Chulé esfregou os olhos. Esfregou novamente. Esfregou mais uma vez. Neste momento, a cena diante dele mudou para uma pequena cidade. Maldição, você está me matando. Um grito de partir o coração ecoou dentro da pequena cidade, entristecendo aqueles que ouviam e trazendo lágrimas aos que viam. Chulé cuspiu um gole de sangue e desmaiou diretamente.
Mesmo o talento de nível Lorde mais inútil ainda era nível Lorde. Como ele poderia suportar um talento de nível Lorde se transformando em um talento de rank Rei? Su Shen não sabia de nada disso. Ele já havia deixado a pequena cidade e começado seu jogo. Jogar um jogo envolve naturalmente lutar contra monstros, subir de nível e caçar chefes. Exatamente como jogar um jogo online. Enquanto muitos novos jogadores ainda batalhavam habilmente contra um galo e um coelho, Su Shen encontrou diretamente o primeiro chefe, o Rei Lobo Fantasma. O Rei Lobo Fantasma olhou para o pequeno humano que não conhecia seu lugar. Talvez seja a hora de uma refeição extra, pensou o Rei Lobo Fantasma. Su Shen parecia muito calmo. Ele colocou um galho que pegara casualmente na beira da estrada à frente de seu peito. Este humano na minha frente parece um pouco tolo. Será que comê-lo afetará minha inteligência como rei? Ele realmente achava que poderia detê-lo com apenas um galho pequeno? Verdadeiramente risível. Neste momento, uma notificação apareceu no painel de Su Shen. Parabéns, jogador Xiao Shen, por compreender a habilidade de nível supremo do caminho da espada. Parabéns, jogador Xiao Shen, por derrotar o chefe iniciante, o Rei Lobo Fantasma. Parabéns, jogador, por ganhar uma grande quantidade de experiência. Seu cultivo avançou para o estágio 2, nível 3. Um chefe que estava quase no estágio 3 foi morto instantaneamente por Su Shen. Matar monstros pequenos. Como isso poderia ser tão rápido quanto caçar chefes para subir de nível? Com um movimento casual, o galho na mão de Su Shen já havia se transformado em cinzas. No entanto, o propósito do galho fora cumprido. Uma grande espada envolta em que negro surgiu diante dele. Su Shen pegou a espada e continuou seu caminho. Ele lidara com o chefe da vila iniciante e agora poderia ir a outros lugares caçar outros chefes para subir de nível. O jogador Xiao Shen da vila no 8888-8888 derrotou com sucesso o chefe da vila iniciante, o Rei Lobo Fantasma. Todos os jogadores da vila no 8888-8888 podem agora deixar a vila iniciante e prosseguir para a cidade. A notificação sem emoção do sistema ressoou nas mentes dos jogadores que ainda batalhavam habilmente contra frangos da montanha, coelhos selvagens e o grande cachorro amarelo na entrada. O quê? Nós nem saímos da vila e você está me dizendo que alguém já derrotou o chefe? Administrador, eu quero denunciar esse cara por trapaça. Ele nem está tentando esconder. Trapaça? Este não é um jogo comum. Não há nem mesmo uma interface para pagar e ganhar. Onde você conseguiria trapacear? Avaliação negativa, definitivamente uma avaliação negativa. A experiência é terrível. Posso sair deste jogo? Conforme a notificação de Su Shen derrotando o chefe da vila iniciante ecoava, instantaneamente fez com que esses novos jogadores entrassem em erupção. Eles nunca tinham ouvido falar de alguém tão incrível, matando instantaneamente um chefe logo após chegar à vila iniciante. Fazia as pessoas suspeitarem se ele estava trapaceando. Mas, infelizmente, este jogo não era comum. Mesmo a maior federação não tinha clareza sobre ele, então como alguém poderia trapacear? O desperto Xu Lei ouviu a notícia sobre o chefe iniciante sendo derrotado e sentiu um momento de transe, como se tivesse dormido por vários meses. Ouvindo as discussões barulhentas ao seu redor, Xu Lei deu um sorriso amargo. Trapaça de fato havia. Ele próprio era um trapaceiro, trazendo tesouros do futuro para este lugar, o suficiente para causar estragos e começar muito à frente de incontáveis outros. Mas agora, ele parecia ter encontrado um trapaceiro ainda maior. Como isso pode ser? Como o talento de Xiao Shen poderia ser apenas um talento comum de rank rei? Xu Lei ainda se recusava a acreditar. Xiao Shen deve ter usado algum método ou obtido algum item. Ele tem mais de um talento. Xu Lei não conseguia imaginar que alguém neste mundo pudesse compreender uma habilidade de rank super imperador em um instante. Ele acreditava obstinadamente que Xiao Shen devia ter confiado em um talento poderosíssimo sem paralelos ou em um tesouro, para ser capaz de derrotar o chefe iniciante tão rapidamente. Capítulo 423. Su Shen não tinha conhecimento dos pensamentos na mente de Xu Lei, o garoto prodígio dos tesouros. Mesmo que soubesse, apenas sorriria com indiferença e deixaria passar. E acrescentaria: criança, você é apegado demais às aparências. No momento, Su Shen não tinha lazer para se ocupar com Xu Lei, ele não tinha sequer o menor interesse em descobrir quem Xu Lei era. Você como pode ser tão poderoso? O morto-vivo de armadura negra olhou para o jovem diante dele com o rosto cheio de incredulidade. Com apenas um golpe casual de espada, Su Shen recolheu calmamente os itens derrubados pelo cavaleiro de armadura negra. Este era o segundo chefe que ele havia encontrado. Parabéns ao jogador Xiao Shen por matar o chefe regional, cavaleiro de armadura negra. Parabéns ao jogador por ganhar uma grande quantidade de experiência. Avanço de cultivo para rank 3, nível 8. Matar monstros e subir de nível era algo em que Su Shen era excepcionalmente bom. Tendo lidado com o cavaleiro de armadura negra, Su Shen olhou para os pequenos monstros que já haviam fugido para longe e nem se deu ao trabalho de lidar com eles. Ele começou a se dirigir ao próximo local. Xu Lei sorriu. Ele possuía equipamentos obtidos do futuro, superando de longe esses novatos principiantes. Enquanto outros ainda lutavam contra um único frango, ele já havia começado a abater bandos de frangos. Seu posto atingiu o rank 1, nível 3 em menos de meio-dia. Se o talento de aprendizado diligente ainda estivesse aqui, eu já poderia ter alcançado o rank 1, nível 4 agora. Xu Lei olhou para a barra de experiência, que estava travada e não se movia mais, e sentiu um imenso arrependimento. Um talento de nível Lorde trocado por um talento de nível Rei. E um talento de nível Rei tão inútil que ele nem ousava usá-lo. Mas não havia e se. Justo quando Xu Lei ainda estava relembrando seu talento de nível Lorde, um som de notificação ecoou em sua mente. Não foi apenas ele. Todos nesta região ouviram uma notificação em suas mentes. O jogador Xiao Shen da vila cidade número 88.888.888 matou com sucesso o chefe regional, cavaleiro de armadura negra. Jogadores na região da cidade do Vento Tranquilo agora podem viajar para outras regiões urbanas, interagir e negociar com jogadores de outras regiões. Xiao Shen. É o Xiao Shen em quem estou pensando?
Você está brincando comigo, amigão? Eu finalmente consegui derrotar um frango e agora você está me dizendo que alguém já solou um chefe regional? Eu não acredito. Eu não ouso abrir meus olhos. Espero que tudo isso seja uma ilusão. Se tivessem ouvido primeiro a notícia de que essa pessoa chamada Xiao Shen matou o chefe da vila iniciante, poderiam ter ficado com inveja e especulado. No entanto, enquanto eles ainda matavam frangos, alguém já havia solado o chefe regional. A lacuna intransponível os deixou curiosos. Que tipo de pessoa era essa? Chulé sentia amargura. O tempo que aquela pessoa levou para matar o chefe regional foi, na verdade, um pouco mais cedo do que em sua vida anterior. O motivo, bem, era autoevidente. Ele sentiu uma profunda sensação de impotência. Mesmo com o acúmulo de sua vida anterior, alcançar aquela pessoa ainda era difícil demais. Era um luxo meramente contemplar suas costas. Ele tinha muita clareza sobre o quão poderoso era o chefe regional. Para esses recém-chegados, era como um pesadelo, mas foi solado em menos de meio-dia. Durante esse meio-dia, aquela pessoa deve ter passado uma parte significativa viajando. A operação de Su Shen era muito simples. Caçar chefes. Chefes de diferentes cidades. Ele os caçava por onde quer que passasse. Isso também fez com que muitos jogadores em várias regiões ficassem totalmente perplexos. Enquanto ainda discutiam se deveriam se unir para matar galinhas ou patos, o chefe regional deles já havia sido caçado. Originalmente pensaram que era alguém roubando chefes, mas descobriram que a pessoa chamada Xiao Shen partia diretamente após derrotar o chefe regional. Ele era, de fato, alguém que roubava chefes, mas agora havia um problema. Eles podiam sair da cidade, mas como o chefe iniciante não havia sido derrotado por eles, não podiam sair da vila. Isso fez com que muitos jogadores exclamassem sobre a existência de um trapaceiro. Antes que percebesse, Su Shen já havia chegado diretamente à capital deste reino. Aqui estava o chefe final deste reino. Su Shen pretendia limpar esta masmorra antes de partir. Os soldados nas muralhas da cidade ainda não sabiam o que havia acontecido. Uma montante golpeou com uma torrente de luz. As muralhas inexpugnáveis da cidade se despedaçaram com um estrondo. A experiência que Su Shen ganhou fez sua barra de experiência saltar um grande segmento. Dentro da cidade real, cultivadores poderosos voaram para fora, um após o outro. Quem ousa ser tão audacioso a ponto de invadir à força a cidade real? Havia muitos cultivadores poderosos de rank 5 dentro da cidade real. Mas assim que apareceram, antes mesmo de terminarem suas palavras, suas expressões de raiva se transformaram em perplexidade e terror. Uma aura destrutiva, envolvendo o céu, chegou abruptamente. Parabéns ao jogador Xiao Shen por destruir o reino corrupto, ganhando uma grande quantidade de recompensas de experiência e avanço de cultivo para rank 5, nível 9. Com um único movimento, os cultivadores do reino, junto com o chefe final que nem sequer havia aparecido, todos se transformaram em pontos de experiência calorosos. Além de uma grande quantidade de experiência, Su Shen também obteve inúmeras cartas de itens e moedas de ressurreição bônus. Ele não se importava com essas coisas e as colocava casualmente em seu armazenamento espacial. Nesse momento, meio mês havia se passado. Os jogadores já haviam entrado nos trilhos, não contemplando mais se deveriam matar galinhas ou patos. Eles gradualmente começaram a caçar chacais, lobos, tigres e leopardos. Os melhores jogadores podiam se unir para caçar bestas espirituais, e embora isso muitas vezes tivesse um custo alto, também rendia enormes recompensas, colocando-os muito à frente. Chulé estava agora ainda mais à frente. Enquanto os jogadores de elite ainda estavam ativos dentro da vila, formando equipes para caçar algumas bestas espirituais de rank 1, ele já havia saído da vila e começado a caçar bestas espirituais de rank 2 sozinho. Um passo à frente significava cada passo à frente. Sua força atual já era suficiente para abater jogadores comuns como galinhas e patos. Em sua vida anterior, ele levou mais de um mês para chegar a esse ponto. Logo fará um mês. Nesse momento, o jogo Destino me enviará para fora deste mundo e de volta ao meu mundo original. A força atual deles ainda era muito fraca, impedindo-os de permanecer logados no jogo por períodos prolongados. Parabéns ao jogador Xiao Shen por matar o chefe do Reino do Lobo de Gelo, Rei Lobo de Gelo. A passagem para os jogadores do Reino do Lobo de Gelo para outros reinos foi aberta. O que eu ouvi? O chefe da masmorra foi derrotado? Maldição! Eu nem saí da vila iniciante e você está me dizendo que o grande chefe da masmorra se foi? Que tipo de piada é essa? Xiao Shen, é o Xiao Shen de novo. Quem diabos é essa pessoa? Diante disso, inúmeros jogadores ficaram entorpecidos. Isso não era mais uma questão de se a lacuna era grande ou não. Isso era completamente uma questão de duas dimensões diferentes. Embora Chulé soubesse há muito tempo que essa cena chegaria, quando ela realmente aconteceu, encheu-o de uma imensa amargura. Capítulo 424. Su Shen olhou para os arredores familiares. Agora todos receberam o reconhecimento do jogo Destino. Eles podem logar no jogo livremente. Tão escuro. Su Shen sentiu que além de seu cultivo de santo, uma camada de poder incompatível apareceu do nada dentro dele, provavelmente. Apenas um décimo do que ele havia dominado dentro do jogo. Jovem mestre, correu tudo bem? O mordomo ao seu lado viu Su Shen aparecer primeiro na praça, sua expressão cheia de alegria. Su Shen assentiu, enquanto as pessoas já apareciam uma após a outra. Vamos para casa, este lugar não é adequado para ficar por muito tempo. O mordomo ao lado não entendeu, mas seguiu as instruções de Su Shen. Depois que Su Shen partiu, os jogadores que haviam aparecido se recuperaram do transe. Caramba, onde está Xiao Shen, o Grande? Xiao Shen, o Grande, é na verdade da mesma cidade que eu. Não consigo pensar em mais palavras para descrever Xiao Shen, o Grande. Apenas caramba, e incrível podem descrevê-lo. Você ainda consegue pensar em incrível? Eu fiquei apenas com caramba. Nesse momento, aqueles que souberam da identidade de Su Shen através dos jovens mestres e senhoritas da escola aristocrática estavam tentando freneticamente testemunhar a verdadeira aparência deste homem lendário, mas, infelizmente, Su Shen já havia partido um passo à frente. Muitos instrutores que permaneceram lá também estavam perplexos. O que eles estavam procurando? Xiao Shen parecia ser uma pessoa. O que essa pessoa fez para deixar tanta gente louca?
Ele roubou um chefe? Isso seria, de fato, algo louco. Mas logo eles ficaram exatamente como esses alunos. O quê? A masmorra foi limpa? Você está brincando comigo? Faz apenas um mês. Aqueles que conseguiam derrotar o chefe da vila iniciante já estavam no nível de campeões provinciais. Ninguém jamais havia assolado um chefe regional no planeta da realização celestial. Agora, imagine limpar uma masmorra em um mês. Eles até pensaram que era uma falha no sistema. Infelizmente, este sistema não falharia. Isso é realmente algo que um humano pode fazer? Não, absolutamente único, absolutamente único. Quem exatamente é esse Xiao Shen? Nesse momento, todos enlouqueceram. Chulé deu um sorriso amargo. Ele olhou em uma certa direção. Agora aquele homem provavelmente já havia partido. De repente, sua expressão congelou. Lá, um que aterrorizante irrompeu. Nível Lorde. Há realmente um especialista de nível Lorde agindo na realidade. Nível Lorde é o título para um especialista de 8º nível Nirvana. Não deveria haver muitos especialistas de nível Lorde no planeta da realização celestial. E mais de um deles chegou de uma vez. Isso fez Chulé sentir que as coisas estavam um pouco além de suas expectativas, desviando-se do futuro em sua memória. Nesse momento, o carro voador deu um solavanco. Su Shen, que estava calmamente com os olhos fechados, abriu-os. As ruas movimentadas e os edifícios diante dele foram instantaneamente destruídos por uma força aterrorizante. Essa força era suficiente para obliterar facilmente a cidade inteira, mas não o fez. Parecia que tudo era direcionado especificamente para Su Shen. Resolvido? Deve estar resolvido. O jovem mestre teve tanto trabalho, fazendo-nos agir pessoalmente apenas para matá-lo? Não é um pouco de exagero? Vagamente, duas figuras conversavam entre si. Embora suas palavras carregassem um toque de desdém, eles ainda cumpriam diligentemente seus deveres, começando a procurar por rastros de sobreviventes. Quem vocês dois estão procurando? As duas figuras se olharam com surpresa, mas a voz veio de trás deles. Eles viraram a cabeça para ver um jovem flutuando no ar, olhando-os calmamente. Sua camisa azul e branca estava completamente intacta, sem um grão de poeira. Atrás dele, um luxuoso carro voador estava suspenso no ar, e um velho no carro olhava para eles, seus olhos parecendo lamentar por eles. Quão desesperado alguém deve estar para atacar e matar o jovem mestre. A força de Su Shen, o presidente do grupo da família Xiao, e as duas pessoas mais próximas a Su Shen sabiam melhor. Mesmo antes de entrar no jogo destino, se Su Shen quisesse, ele poderia aniquilar completamente este planeta sozinho. Era apenas que o jovem mestre não queria expor essa força aterrorizante. Duas pessoas que não sabiam o seu lugar também queriam matar o jovem mestre. Os dois não sabiam o que o administrador Xiao estava pensando. Eles apenas sabiam. Perigo. Eles não haviam sentido a presença deste jovem de forma alguma. Queriam escapar, mas naquele momento havia um problema muito sério. Suas mentes e corpos pareciam estar separados. Seus corpos estavam incontrolavelmente presos ao local, incapazes de se mover. O jovem na frente deles olhou para os dois com um rosto inexpressivo. Falem, digam-me quem é o seu mentor. Esqueçam, mesmo que eu pergunte, vocês não dirão. É trabalhoso demais. Antes que os dois pudessem abrir a boca, Su Shen colocou diretamente uma mão na cabeça de cada um. Em menos de um momento, olhando para as duas figuras atordoadas, ele entendeu toda a história. Ele estilhaçou casualmente os dois maiores especialistas deste planeta, fazendo-os desaparecer deste mundo. A figura de Su Shen, junto com a abertura e o fechamento de uma fenda, também desapareceu do local. Jovem mestre, por favor, tome cuidado. O administrador Xiao lamentou pelo mentor. A família Long era a família mais forte no planeta da realização celestial. Long Zhou era o gênio da família Long, aparecendo uma vez a cada 10.000 anos. Mas Long Zhou tinha outra identidade. Ele veio do futuro. Originalmente como um gênio da família Long aparecendo uma vez a cada 10.000 anos, ele deveria ter sido infinitamente glorioso e se tornado mais forte. No entanto, isso foi até que aquela pessoa apareceu. Seu título de mais forte tornou-se uma piada. O mero impacto secundário de um tapa quase o matou. A família Long foi até facilmente aniquilada por ele. Mas isso era no futuro. Agora ele havia renascido. Ele lembrava que aquele homem aterrorizante tinha acabado de se registrar como um jogador desperto. Tudo ainda estava em tempo. Long Zhou sabia que para evitar que a família Long fosse aniquilada, ele tinha que matar aquela pessoa no berço antecipadamente. Então ele acordou os dois antigos ancestrais dentro da família. O motivo de Long Zhou era que ele havia despertado a habilidade de prever o futuro. Embora isso soasse inacreditável, como Long Zhou era o maior gênio da família Long em 10.000 anos, a família Long escolheu acreditar nele. Eles enviaram dois antigos ancestrais de nível Lorde para matar Su Shen. Long Zhou pensou em seu estado miserável após a aniquilação da família Long no futuro, e decidiu que absolutamente não poderia deixar a família Long ser aniquilada. Talvez agora, Xiao Shen já deva estar morto. Long Zhou pensou naquele homem aterrorizante, cuja experiência era lendária, tornando-se um jogador comparável a um nível rei em apenas um mês. Então, em menos de um ano, ele se tornou mais forte no planeta da realização celestial. Era simplesmente rápido demais, tão rápido que ele não conseguia se posicionar ou alcançar de forma alguma. Tudo o que podia fazer era eliminar este inimigo aterrorizante antecipadamente. Enquanto Long Zhou estava mergulhado em pensamentos, a família Long tremeu de repente. Esta era a grande formação da família Long. Não, as pupilas de Long Zhou subitamente se contraíram e ele olhou para o céu. A figura de um jovem descia lentamente. A terrível grande formação da família Long, ao tocar seu corpo, na verdade se desintegrou em um instante. Isto é. Long Zhou subitamente sentiu dificuldade para respirar. Ele havia reproduzido esta cena em sua mente milhares e milhares de vezes. Naquela época a família Long foi aniquilada exatamente assim. Como isso é possível? Como isso é possível? Neste momento, Xiao Shen não deveria ter apenas se registrado com sucesso como jogador. Ele não deveria ter morrido. Por que ele apareceria aqui novamente? Long Zhou estava confuso, seus olhos cheios de desespero. Capítulo 425. Long Zhou não entendia por que Su Shen apareceria ali. Sua mente era uma tela em branco naquele momento. Acabou.
Tudo estava completamente acabado. A família Long não tinha o menor poder de resistência diante daquela pessoa, mesmo que o artefato sagrado da família aparecesse, seria meramente apagado com um movimento casual de sua mão. As pernas de Long Zhou cederam e ele desabou no chão. Aquela cena de sua memória repetiu-se novamente e mesmo tendo retornado ao passado, naquele momento ele sentia apenas uma profunda impotência. Em apenas um encontro, a família Long foi aniquilada, restando apenas Long Zhou, e o jovem que aniquilou a família já havia chegado diante dele. Uma voz murmurante soou no ouvido de Long Zhou. Outro renascido. Suas pupilas subitamente se contraíram. Ele perdeu completamente a consciência. Eliminando Long Zhou casualmente, Su Shen descobriu algo. Ele parecia estar encontrando renascidos demais. Desde que despertou suas memórias em um curto período, ele encontrou 2 renascidos consecutivamente, o que era claramente algo muito incomum. Algo grandioso aconteceu no futuro? Su Shen se perguntou. No entanto, esses pensamentos foram imediatamente postos de lado. Era simples. Ele não podia se dar ao trabalho com renascidos ou não renascidos. Se esses caras fossem ignorantes e ousassem fixar seus olhos nele, ele os mataria 1 por 1, ou 2 por 2. Su Shen rasgou o espaço casualmente e retornou à cidade de Darão. Quando o mordomo Xiao viu a cena, entendeu que o jovem mestre havia resolvido tudo. Os 2 retornaram à família Xiao. Se a família mais poderosa no planeta da realização celestial era a família Long, então a seita mais poderosa era a seita da unidade celestial. Neste momento, dentro da seita da unidade celestial, um jovem belo e extraordinário abriu os olhos. A família Long se foi. Como pode ser? Embora a família Long em minha memória também tenha desaparecido, definitivamente não foi aniquilada neste ponto do tempo. O jovem franziu a testa profundamente, ele sentia vagamente que algumas coisas não eram exatamente iguais às cenas em sua memória. Seu nome era Yun King, o legado mais forte da seita da unidade celestial em 10.000 anos, e nesta era, ele e Long Zhou eram conhecidos como os prodígios gêmeos. Mas apenas ele sabia que o título de prodígios gêmeos parecia uma piada com o surgimento daquele homem. Em sua memória, a aniquilação da família Long deveria ter esperado 5 meses, mas agora havia sido antecipada, o que fez uma possibilidade surgir na mente de Yun King. Será que aquele sujeito Long Zhou também é um renascido, assim como eu? Exatamente. Yun King também era um renascido. Ele havia retornado do futuro para o presente. Originalmente pensou que era um único, mas agora com a aniquilação prematura da família Long, percebeu que talvez não fosse o único. Ao saber da notícia de que a família Long foi aniquilada da noite para o dia por uma pessoa misteriosa, Yun King entendeu. Long Zhou deve ter provocado aquele monstro novamente, fazendo com que a família Long fosse eliminada antes da hora. Após entender toda a causa e efeito, Yun King sentiu um medo residual. Tal pensamento também surgira em seu coração, mas ele rapidamente o suprimiu. Aquele homem era simplesmente aterrorizante demais, tão terrível que mesmo tendo vivido outra vida, Yun King não ousava nutrir nenhum pensamento desrespeitoso em relação a ele. Ele só queria ficar longe daquele homem. Os fatos provaram que sua decisão não estava errada. Caso contrário, a família Long seria um conto de advertência para a seita da unidade celestial. Su Shen já havia retornado à vila da família Xiao. 3 dias depois, recebeu uma mensagem de seu pai biológico nesta vida. Este homem de meia-idade refinado e com aparência de acadêmico diante dele, era Xiao Onjuan. Filho, você absolutamente precisa ajudar seu velho pai desta vez. Este é o desejo de toda a vida do seu avô. O homem desconsiderou completamente sua imagem, quase ajoelhando-se no chão. Todos pensavam que o nascimento de Xiao Shen na corporação Xiao era uma vida de riqueza. Mas o homem de meia-idade sabia que tudo isso era ilusão. O sucesso da corporação Xiao hoje não se devia às suas próprias capacidades. Bem, embora houvesse um pouco, era mais porque ele tinha um bom filho. Desde o nascimento, em uma idade em que outros ainda brincavam com lama, seu filho já começara a contemplar as mudanças do céu, da terra, do sol, da lua e das estrelas. A filosofia de todas as coisas, e até criou uma técnica de cultivo que supostamente poderia ser praticada no mundo real. Isso era simplesmente um milagre. Até o sucesso atual da corporação devia-se em grande parte a uma fórmula medicinal que seu filho melhorou casualmente aos 10 anos de idade. Se não fosse pelo fato de ser seu filho, e um pai curvar-se a um filho não ser apropriado, ele desejaria prostrar-se. Olhando para seu pai implorante, Su Shen sentiu-se bastante impotente. A corporação Xiao foi fundada por seu pai, uma história de sucesso vinda do nada. No entanto, o avô de Su Shen nesta vida, Xiao Wen, tinha uma origem extraordinária. Ele era da família Xiao, uma força poderosa dentro da Aliança Estelar, um gigante que poderia facilmente esmagar o planeta da realização celestial. Infelizmente, Xiao cometeu um erro grave no passado, levando à sua expulsão, à abolição de seu cultivo, ao seu banimento e finalmente à sua morte por depressão. Antes de morrer, seu avô instruiu Xiao Onjuan. Onjuan, não tenho outro desejo nesta vida. Só espero ser reintegrado na genealogia da família Xiao, para que minha linhagem não perca seu legado. Xiao Onjuan concordou em lágrimas. Antes de Su Shen despertar suas memórias, ele havia melhorado uma fórmula para a empresa, e com ela, a corporação Xiao lançou um novo produto. O valor do produto foi notado por uma figura importante dentro da família Xiao que quis cooperar. Xiao Onjuan percebeu a oportunidade e mencionou o desejo de Xiao Wen de reabrir a genealogia. No entanto, a pessoa que Xiao Wen ofendeu na época ocupava uma posição de alto poder na família Xiao da Aliança. Essa pessoa era difícil e afirmou que a fórmula não era suficiente, mais dinheiro era necessário. Assim, esta cena se desenrolou. Reescrever uma fórmula era algo trivial para Su Shen. Ele olhou para seu pai e concordou com o pedido, escrevendo casualmente uma fórmula medicinal de nível Lorde. Seu valor tornaria fácil para esta linhagem retornar à família. Xiao Onjuan ficou radiante e partiu apressadamente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 426. Após a partida de Xiao Onjuan, quando o período de espera terminou, Su Shen entrou no jogo destino para continuar ganhando níveis. Tais dias pacíficos não duraram muito. Pouco depois de Su Shen ter atingido o rank rei no jogo, ele viu novamente seu pai, Xiao Onjuan. Filho, o pai quer te pedir mais uma coisa. Su Shen estava impotente. Fale,
Xiao Onjuan disse rapidamente. Graças àquela receita, a família Xiao concordou em deixar seu avô retornar ao registro do clã. E nossa linhagem agora pode voltar para a família Xiao. A alegria estava visível no rosto de Xiao Onjuan. Su Shen, no entanto, não mostrou mudança na expressão. Retornar ou não à família Xiao não era importante para ele. Essa é uma boa notícia. O que mais faria o pai vir até mim? Xiao Onjuan ouviu isso e disse sem jeito. Bem, para retornar ao registro do clã, também precisamos visitar a família principal. Su Shen entendeu. Então, você quer que eu vá com você? Xiao Onjuan assentiu. Nada pode ser escondido do meu filho espirituoso, inteligente e bonito. A família principal apenas exibe o ranking de destino. Embora tenham concordado com o retorno, os descendentes ainda precisam mostrar talento suficiente. O pai sabe que seu talento não é bom, apenas um rank rei comum. É decente neste lugar pequeno, mas na família Xiao, seria considerado de baixo nível. Como um gigante na aliança, dizia-se que a família Xiao tinha um especialista rank quase imperador presidindo a. Um talento rank rei poderia nem se comparar a um porteiro. Xiao Onjuan disse com o rosto amargo. Este é o desejo da vida do seu avô, e o pai não quer que ocorra nenhum imprevisto. Ajude o pai só desta vez. Seu filho era um gênio. Seu talento despertado certamente não seria ruim. Talvez ele chocasse toda a família Xiao. Xiao Onjuan não sabia que a razão de Su Shen ser tão formidável tinha pouco a ver com talento natural. No entanto, Su Shen escolheu concordar. No dia seguinte, o Xiao Onjuan animado levou Su Shen a um buraco de minhoca espacial, começando um salto para a família Xiao. Um vasto continente formado por incontáveis núcleos estelares reunidos. Este continente era a terra ancestral da família. Xiao Onjuan levou Su Shen para a área mais central. Cidade Xiao. Entrar na cidade Xiao requer um teste de talento. Apenas discípulos com talento excepcional podem entrar. Ao lado deles, outro homem de meia idade e bem alimentado, Xiao Song, explicava. Xiao Song era o figurão da família Xiao com quem Xiao Onjuan cooperava, um ancião da família. Su Shen sentiu que a força dele estava no 8º estágio do reino Nirvana, um pouco mais fraco que o ancestral da família Long que ele esmagara casualmente. Ouvindo isso, Xiao Onjuan deu um passo à frente primeiro. Talento rank rei, não qualificado. Xiao Onjuan sorriu amargamente. Ele sabia. Vendo isso, Xiao Song suspirou. Irmão Xiao, esqueci de dizer que de acordo com as regras, embora eu tenha ajudado, para se qualificar a entrada na cidade Xiao, você precisa de pelo menos talento rank imperador. Xiao Onjuan não se abalou, sorriu e disse, ancião, não se apresse. Este é meu descendente, Xiao Shen. O talento dele está acima do rank rei, ele certamente conseguirá entrar. Um brilho de surpresa passou pelos olhos de Xiao Song, seguido por um súbito lampejo frio. Su Shen olhou para Xiao Song. Ele deu um passo à frente e a muralha exibiu. Talento nível Lorde qualificado. Xiao Onjuan ficou surpreso. Qualificado significava que ele poderia entrar. No entanto, o rosto de Xiao Song estava sem expressão. Ele suspirou suavemente. O irmão Xiao realmente estava escondendo as coisas, para ter um filho tão talentoso. Por que não foi um imprestável que veio? Não seria melhor apenas ficar no planeta da realização celestial? Uma linhagem de imprestáveis quer voltar para a família? Xiao Song rasgou diretamente sua fachada. O aviso na muralha da cidade rapidamente ficou vermelho e uma série de sinos tocou. Diante do rosto atônito de Xiao Onjuan, Xiao Song disse, apenas com uma receita nível Lorde você quer voltar ao registro do clã. E como o registro da minha família Xiao poderia ser tão fácil de retornar? Xiao Tianyun, o jovem chefe do clã da família Xiao e um talento rank imperador, abriu lentamente os olhos. Havia um senso de vicissitude e cansaço profundo neles, o que parecia fora de lugar com sua aparência jovem. Eu renasci? Xiao Tianyun achou as cenas diante dele incrivelmente familiares. Ele havia retornado ao tempo antes da família Xiao ser aniquilada. Isso o encheu de alegria. Viver outra vida. Ele deveria se vingar? Errado. Ele deveria se agarrar firmemente àquela coxa maior e mais grossa. Que piada. Ele, o mero talento rank imperador, queria ser inimigo daquele homem? Ele era um idiota? Xiao Tianyun não era idiota. Eu lembro, aquela existência na época era alguém da minha família Xiao, e quase retornou ao registro do clã. Sua mente recordou os eventos passados, buscando uma maneira de se aproximar daquela figura poderosa. Por pouco a família Xiao não conseguiu decolar junto com ele. Infelizmente, o coração de Xiao Tianyun estremeceu ao pensar nisso. Ele quase quis cuspir sangue. Por causa da ganância de uma pessoa pequena, a família não só falhou em se aproximar, como foi destruída. Ele não odiava o homem que destruiu a família. Odiava ainda mais o culpado de visão curta que causou tudo isso, Xiao Song. A família Xiao ainda não foi destruída e ainda não provocou aquele homem. Ainda há chance para tudo. Xiao Tianyun decidiu primeiro matar Xiao Song, o culpado. Não, deixá-lo morrer seria fácil demais. Então ele faria as pazes e começaria sua carreira de se aproximar de figuras poderosas. Assim que Xiao Tianyun estava prestes a enviar alguém para convocar Xiao Song, um sino longo e solene tocou. Ele estancou, o som era familiar. Maldito seja! Aquele estúpido do Xiao Song. Xiao Tianyun praguejou, explodindo na velocidade mais rápida que já atingira na vida naquele momento. A linhagem do pecador Xiao Wen realmente tem a audácia de voltar para a família. Neste momento, os guardas da execução da lei já haviam cercado Xiao Onjuan e Su Shen. Seus olhos eram frios e gananciosos. A linhagem de Xiao Wen ofendera um ancião poderoso que recentemente rompera para o Reino Santo. Se capturassem a linhagem de Xiao Wen e a levassem ao ancião, não estariam caindo nas graças dele? Justo quando estavam prestes a agir. Jovem chefe do clã, é o jovem chefe. Eu não esperava que este assunto fosse alarmar o jovem chefe que estava em isolamento. Deve ser que o jovem chefe também queira cair nas graças daquele ancião. Capítulo 427. Todos exclamaram.
Jovem mestre Xiao Tianyun. Ele era o gênio mais talentoso da história da família Xiao. Ele realmente apareceu por causa disso. Mas o jovem mestre parece estar com pressa. Os executores ao redor viram a chegada de Xiao Tianyun e, ignorando Su Shen, curvaram-se um após o outro. Xiao Song, que estava ao seu lado, ficou muito surpreso com a aparição do jovem mestre Xiao Tianyun. Mas isso era uma coisa boa. Vendo o sorriso no rosto do jovem mestre, Xiao Song também sorriu. Eu finalmente consegui. O rosto de Xiao Tianyun estava corado. Para mudar o futuro onde seria aniquilado junto com a família Xiao, ele exerceu toda a sua força, recorrendo até a técnicas secretas que encurtavam sua vida. Felizmente, ele finalmente conseguiu. Su Shen observava a cena, justo quando estava prestes a esbofetear todas essas pessoas até a morte. Pai, grande pai, não haja tão precipitadamente. Xiao Tianyun nem teve tempo de recuperar o fôlego. Sob o olhar chocado de todos, ele deslizou de joelhos diretamente na frente do belo e inútil jovem. Jovem mestre, você não deve fazer isso. Xiao Song, ao ver essa cena, sentiu sua cabeça explodir instantaneamente. Antes que pudesse explodir, Xiao Tianyun ouviu essas palavras, e a raiva em seu coração não pôde mais ser contida. Maldito seja você, estúpido Xiao Song. Xiao Tianyun esbofeteou diretamente o corpo de Xiao Song até despedaçá-lo, deixando apenas sua alma espiritual olhando para a cena em terror. Interessante. Isso é outro renascimento? Su Shen já estava acostumado a renascimentos. Olhando para Xiao Tianyun, que tentava desesperadamente agradá-lo, Su Shen deixou de lado sua intenção de agir e assistiu a essa cena dramática com grande interesse. Para ele, isso era mais significativo do que destruir a família Xiao com um único tapa. Após Xiao Tianyun despedaçar o corpo de Xiao Song, ele confiscou os restos e então se prostrou diante do jovem sem sequer ousar respirar. Felizmente, a cena de sua memória não apareceu. Ele sabia que havia comprado um lampejo de esperança. Agora, tudo o que ele tinha a fazer era agir como um palhaço performando em um palco, fazendo o seu melhor para agradar aquele homem aterrorizante, a fim de garantir uma ponta de esperança para si mesmo e para a família Xiao. As pessoas da família Xiao ignoravam os pensamentos de Xiao Tianyun. Eles viram Xiao Tianyun não apenas se ajoelhar diante de um estranho, mas também matar um administrador do próprio clã. Eles se perguntavam se o jovem mestre havia enlouquecido ou se sofrerá uma possessão. Enfrentando os olhares questionadores da multidão, Xiao Tianyun sentiu-se impotente. Ele sabia que não havia como explicar lentamente agora. A realidade simplesmente não lhe dava chance de explicações. Contanto que eu consiga o perdão daquela pessoa, tudo vale a pena. Rosto? Dignidade valia dinheiro? Xiao Tianyun era muito lúcido. Embora a família Xiao fosse decente na aliança do céu estrelado diante de toda a federação, não valia a pena mencionar, muito menos diante daquele homem aterrorizante, que era uma existência capaz de derrubar a federação inteira. Por que não saem do caminho? Vocês ainda pretendem me impedir? Xiao Tianyun virou-se, sua expressão mudando. Ele olhou para a multidão com olhos frios, cheios da dignidade de um superior. Isso fez com que muitos membros da família Xiao, e até os guardas de execução, subconscientemente abrissem caminho. Xiao Tianyun estava animado. Neste momento, contanto que a linhagem daquele grande homem fosse restaurada no registro do clã, significava que sua família Xiao embarcaria oficialmente neste grande navio. Os pensamentos de Xiao Tianyun eram belos. No entanto, ocorreu uma reviravolta inesperada. Pai? Um homem de meia idade, imponente mesmo sem raiva, parou no final do caminho, com muitos anciãos seguindo atrás dele. O homem de meia idade não era outro senão o chefe da família Xiao. Como o alvoroço na cidade Xiao poderia ser escondido dele? Tianyun, você sabe o que está fazendo? O chefe da família Xiao estava muito decepcionado. Xiao Tianyun não esperava que seu pai aparecesse aqui. Ele deu um sorriso amargo. Pai, Tianyun sabe muito claramente o que está fazendo. Isso diz respeito à vida e morte da minha família Xiao. Pai, por favor, acredite em seu filho desta vez. Tianyun, você enlouqueceu. O ancião alto e magro atrás do chefe da família Xiao rugiu. O digno jovem mestre da família Xiao estava de fato ajoelhado diante de um estranho. Se esse assunto se espalhasse, como os outros viriam a família Xiao? O sobrinho Tianyun deve ter tido sua mente controlada. Primeiro, capturem o sobrinho Tianyun e depois interroguem adequadamente esta pessoa sobre como ele controlou o jovem mestre. O chefe da família Xiao nada disse, claramente assentindo com essa decisão. Uma força aterrorizante transformou-se instantaneamente em um selo massivo, pressionando Xiao Tianyun. Xiao Tianyun rugiu. Pai, você está empurrando a família Xiao para um beco sem saída. Vocês serão todos pecadores da família Xiao. Xiao Tianyun desesperou-se. Ele havia retornado através do renascimento e, após muita dificuldade, alcançara este ponto, prestes a mudar o destino da família Xiao. No entanto, o destino pregou uma peça cruel nele. Tudo isso foi pessoalmente destruído por seu pai, o atual chefe da família Xiao, e pelos muitos anciãos. Xiao Tianyun lutou contra o confinamento aterrorizante, encarou o homem e curvou-se pesadamente. Ele não conseguia mais falar, não podia argumentar ou debater. Esta era a última luta que ele podia fazer agora. Essa cena, porém, irritou grandemente o atual chefe da família Xiao. Ele fechou os olhos e murmurou: não poupem esforços para fazer o jovem mestre acordar. Assim que sua voz calou, um rugido violento apareceu acima do continente da família Xiao. Então uma enorme fenda foi aberta, da qual um navio de guerra luxuoso zarpou rapidamente. No navio, uma bandeira ainda tremulava, com caracteres marcantes acima. Jin. Este era o símbolo da família Jin da Aliança do Céu Estrelado. A família Jin também era uma família de alto nível na aliança, não mais fraca que a família Xiao. Um jovem em vestes douradas olhou para a família Xiao abaixo, seu coração pulsando. O nome do jovem era Jin Taiyua. Ele também tinha outra identidade.
Ele era, na verdade, um renascido. A primeira coisa que fez ao acordar foi saber que a família Xiao ainda não havia sido destruída, o que deleitou grandemente Jin Taiyua. Tudo ainda tinha chance de ser remediado. A família Xiao ofendeu aquele homem aterrorizante naquela época, convidando assim a calamidade da aniquilação. Xiao Tianyun felizmente sobreviveu. Lembro-me de Xiao Tianyun dizer uma vez que tudo isso foi por causa de um servo da família Xiao. E na linha do tempo atual, a família Xiao ainda não foi destruída, e o poder aterrorizante daquele homem ainda não foi revelado. Contanto que eu haja com antecedência, mesmo que seja apenas um favor insignificante. Minha família Jin poderá dominar a aliança e até se tornar uma das poucas grandes forças em toda a federação. Os cálculos de Jin Taiyua eram muito bons, mas ele descobriu que algo parecia estar errado. Ele viu o homem lendário, mas ele parecia ter visto Xiao Tianyun. Droga! Xiao Tianyun, seu canalha sem vergonha. Capítulo 428. Jin Taiyua tinha certeza de que não havia lido errado. Aquele sujeito sem vergonha realmente chegou antes dele. Xiao Tianyun também é um renascido. Embora Jin Taiyua ainda tivesse muitas coisas que não havia decifrado, nenhuma delas era importante. Ele absolutamente não podia deixar Xiao Tianyun, aquele sujeito desavergonhado, passar à sua frente. Jin Taiyua saltou do navio. As pessoas da família Xiao reconheceram Jin Taiyua, aquele jovem lendário, um após o outro. Aquele é Jin Taiyua, o gênio supremo da família Jin, classificado entre os 10 maiores gênios da Aliança do Céu Estrelado junto com o nosso jovem mestre. Ele realmente veio aqui? Será que veio para zombar da nossa família Xiao? Os membros da família Xiao sentiram-se envergonhados. O chefe da família Xiao disse, sobrinho Jin. Ele ainda não havia terminado de falar quando sua expressão mudou para uma de choque. O sobrinho Jin executou um carrinho deslizante e junto com o jovem mestre Xiao, ajoelhou-se perfeitamente em uníssono. Jin Taiyua gritou bem alto, mestre, eu sou seu servo mais leal, Jin Taiyua. Por favor, perdoe minha chegada tardia. Xiao Tianyun ficou atônito. A pessoa diante dele era de fato Jin Taiyua. Como ele poderia aparecer aqui? Os dois trocaram olhares. Xiao Tianyun entendeu. Jin Taiyua, como ele, era um renascido. Mas nada disso importava mais. Xiao Tianyun disse, mestre, eu sou seu servo mais leal. Su Shen olhou para os dois com o rosto contraído. Esses dois eram de fato bastante talentosos. Todos na família Xiao estavam perplexos. O que estava acontecendo nesta cena? Estariam todos sonhando, experimentando alucinações? Se o jovem mestre de sua família Xiao enlouquecera, seria possível que o jovem mestre da família Jin também tivesse enlouquecido? Essa cena também deixou o chefe da família Xiao e os muitos anciãos sem saber o que fazer. Por um momento, eles não entenderam o que estava acontecendo. Olharam para o ancião da família Jin, que também estava muito confuso. Embora seu jovem lord tivesse lhe dito antes de vir que encontraria uma figura importante para garantir a prosperidade da família Jin, seu jovem lord nunca disse que seria tal encontro. Enquanto todos ainda estavam perplexos, outro tremor emanou de cima da família Xiao. É a família Cão da Aliança. Esperem. O jovem lorde da família Cão, ao ver Xiao Tianyun e Jin Taiyua abaixo, saltou e executou um carrinho deslizante, juntando-se aos outros dois, perfeitamente em uníssono. Os membros da família Xiao estavam em desordem. A família Cão também era uma das 10 grandes famílias da Aliança, no mesmo nível da família Xiao e da família Jin. Ainda tem mais? Não muito tempo depois da chegada do jovem lorde da família Cão, luzes de 5 cores apareceram acima da família Xiao, e uma mulher deslumbrantemente bela atravessou o reino do vazio. É a deusa da família He, a beleza número 1 da Aliança. Disse que a deusa da família He tem um caráter nobre e talento inigualável, em nada inferior ao jovem mestre. Tal beleza inigualável certamente não iria. Antes que as palavras pudessem terminar, elas ficaram presas na garganta, incapazes de serem proferidas. Aquela deusa altiva e elegantemente postada, tal como Xiao Tianyun, Jin Taiyua e o jovem lorde da família Cão, formou um quarteto perfeitamente alinhado. Xiao Tianyun, Jin Taiyua e o jovem lorde da família Cão trocaram olhares, percebendo imediatamente que a deusa da família He, como eles, também era uma renascida. Isto não era uma boa notícia. Olhando para a mulher encantadoramente bela e graciosa, um forte senso de crise surgiu subitamente no coração dos três. Su Shen. Estes renascidos não eram apenas numerosos, mas também um pouco estranhos. E isto não havia acabado. Os tremores acima da família Xiao já haviam deixado os membros da família entorpecidos, fazendo o chefe da família Xiao e muitos anciãos começarem a duvidar da própria vida. Um gênio após outro chegava, apoiado por forças poderosas não mais fracas que a família Xiao. Mas a primeira coisa que esses gênios faziam ao chegar, eles se ajoelhavam em uma fileira perfeitamente alinhada. Parecia muito com uma cerimônia de boas-vindas para o retorno de um rei dragão. Justo quando começavam a vacilar, o céu acima da família Xiao foi diretamente fendido por um ki de espada, e uma vasta aura do Dao da espada desceu através das fendas abertas. Essa cena sagrada deixou todos em transe. Imediatamente depois viram um jovem, etéreo como um imortal, pisando sobre uma espada divina. Eu sei quem ele é. Ele é Xiao Yaozi do pavilhão do lazer despreocupado, aclamado como o maior prodígio da aliança em dezenas de milhões de anos, e até mesmo aceito como discípulo por uma grande figura da federação. Aquele é Xiao Yaozi, o santo da espada Xiao Yao. Certamente ele não seria como nosso jovem mestre e os outros, seria? Os membros da família Xiao já estavam sem reação. No entanto, Xiao Yaozi detinha um status extraordinário na Aliança do Céu Estrelado. Este não era um talento comum de grau imperador, este era o possuidor de um talento de grau imortal imperial, a maior joia da aliança. Xiao Yaozi pousou graciosamente. Ele olhou para Xiao Tianyun e os outros ajoelhados no chão com grande desdém, um bando de lixo. Ele graciosamente devolveu sua espada à bainha, então calmamente deu um passo à frente e se ajoelhou. Xiao Tianyun e os outros. Xiao Tianyun e os outros pensaram internamente. Por que você está se exibindo?
No final, você ainda tem que se ajoelhar. Enfrentando os olhares de Xiao Tianyun e dos outros, Xiao Yaozi não lhes deu atenção. Ele disse respeitosamente, mestre, eu sou diferente destes desperdícios. Eles são apenas talentos comuns de grau imperador, enquanto eu possuo um talento de grau imortal imperial. Eu serei seu servo mais poderoso e fiel. Por favor, aceite-me, mestre. Que piada! Mesmo que ele, Xiao Yaozi, se ajoelhasse, ele seria aquele que se ajoelharia com a maior graça. Até agora, Xiao Hongjiu ainda estava perplexo. Essas pessoas pareciam todas ter origens extraordinárias. Agora, todos estavam ajoelhados em uníssono, lutando para implorar para serem servos de seu filho? Meu Deus! Xiao Hongjian perdeu o fôlego. Ele ainda não entendia o que estava acontecendo. Se ao menos pudesse simplesmente desmaiar, seria ótimo. Seu pequeno coração realmente não aguentava mais. O chefe da família Xiao agora trocava olhares com os muitos anciãos do clã. Até Xiao Yaozi se ajoelhara. O som de objetos pesados atingindo o chão em uníssono ecoou. Do chefe da família Xiao e anciãos até os membros comuns do clã, todos neste momento escolheram se ajoelhar no chão. Senhor, o que eu disse agora há pouco foi uma brincadeira com meu filho indigno. Por favor, declare quaisquer exigências que tenha. Contanto que nossa família Xiao possa realizá-las, ou mesmo se não pudermos, faremos definitivamente o nosso máximo para realizá-las para você. O chefe da família Xiao percebeu neste momento. O que Xiao Tianyun disse parecia ser verdade. Sua família Xiao parecia ter acabado de pisar nos portões do inferno. Agora, a mente do chefe da família Xiao guardava apenas um pensamento: fazer as pazes. Caso contrário, a fundação de 100 mil anos da família Xiao poderia ser destruída em suas mãos. Pensando nisso, o chefe da família Xiao sentiu-se aliviado e olhou para Xiao Tianyun. Como esperado do meu filho, ele realmente tem previdência. Graças a Tianyun, caso contrário, minha família Xiao estaria condenada. Ele não sabia o quão aterrorizante aquele homem era, mas ele sabia o quão aterrorizantes eram aquelas pessoas ajoelhadas diante dele. Xiao Hongjian olhou para os membros ajoelhados da família Xiao e ficou em silêncio. Deveria ele também se prostrar diante do próprio filho? Até o chefe da família Xiao se ajoelhara. Parecia inapropriado ele continuar de pé. Su Shen calmamente varreu o olhar pela multidão. Vendo suas ações, ele apontou para Xiao Hongjian ao seu lado, seu pai nesta vida, e disse: este é meu pai. De hoje em diante, ele é o chefe da família Xiao. Algum de vocês tem alguma objeção? Ao ouvir isso, as pernas de Xiao Hongjian fraquejaram. Capítulo 429. Quando Xiao Tianyun ouviu isso, perguntou-se se uma coisa tão boa seria possível. Ele não parava de piscar para seu pai, o patriarca da família Xiao. Aceite, aceite rápido. Felizmente, o patriarca compreendeu o que Xiao Tianyun queria dizer. Seu filho havia salvado a família Xiao do perigo. Que mal haveria em confiar nele mais uma vez? Assim, quase em transe, Xiao Hongjian tornou-se o patriarca da família Xiao. Xiao Hongjian ainda estava em estado de confusão. Ele parecia se lembrar de que viera apenas para reconhecer seus antepassados e retornar ao clã. Agora parecia que ele próprio se tornará um antepassado da família Xiao. Ele entendeu que a família estava agindo assim por medo de seu filho, chegando ao ponto de bajulá-lo, sem ousar desobedecer ao mínimo detalhe. Felizmente, ele também havia cumprido o último desejo de seu pai. Su Shen olhou para as pessoas organizadas à sua frente e disse: vocês são todos reencarnados, não são? Xiao Tianyun e os outros ficaram rígidos. Poderia ser. Su Shen olhou para suas expressões horrorizadas e disse calmamente: não se preocupem, eu não sou um reencarnado. Ao ouvir isso, Xiao Tianyun e os outros relaxaram gradualmente. Não, espera aí. Eles pareceram perceber algo, sentindo um calafrio na espinha e ficando ainda mais aterrorizados. Se ele não era um reencarnado, como saberia que eles eram? Su Shen observou aqueles reencarnados trêmulos. Este lote de reencarnados parece um pouco tímido, pensou Su Shen, e então falou: o que exatamente aconteceu no futuro que fez vocês voltarem ao presente? Embora Su Shen tivesse vivido eras incontáveis, ele nunca vira tantos reencarnados reunidos, e talvez aquilo fosse apenas a ponta do iceberg. Isso fez sentir certa dúvida sobre o futuro. Infelizmente, esses reencarnados olharam uns para os outros com rostos vazios. Bem, nós não sabemos por que fomos renascidos, disse Xiao Tianyun cautelosamente. Su Shen já esperava por esse resultado e não ficou muito decepcionado. Afinal, o talento dessas pessoas era muito baixo e suas conquistas futuras não seriam grandes. Talvez fossem apenas sobreviventes sortudos que foram arrastados pelo fluxo e renasceram. Meu senhor, esses inúteis não sabem. Isso é porque o cultivo deles é muito fraco e eles morreram cedo demais. Seu subordinado sabe de algumas coisas e talvez possa oferecer ajuda ao meu senhor. Xiao Yaozi desdenhou de Xiao Tianyun e dos outros. Eles olharam para a atitude de Xiao Yaozi com indignação, mas não podiam fazer nada. Embora tivessem sobrevivido no futuro por vários motivos nas mãos de Su Shen, o talento deles, mesmo sendo de rank imperador, não significava que poderiam se tornar imperadores. Basicamente, eram todos de nível quase imperador. Um quase imperador, mesmo que não fizesse nada, tinha apenas dezenas de milênios de vida, e os azarados morriam diretamente nas repercussões de uma grande batalha. Mas Xiao Yaozi era diferente. Seu talento superava os gênios anteriores da Aliança do Céu Estelar. Um talento de nível imortal era considerado muito bom até mesmo na Federação. Suas conquistas futuras foram muito maiores. Ele viveu mais e naturalmente sabia mais. Su Shen assentiu, sinalizando para Xiao Yaozi continuar. A expressão de Xiao Yaozi se iluminou, sabendo que sua chance de se destacar havia chegado. Meu senhor, seu subordinado uma vez participou de uma grande guerra. Naquela guerra, havia a figura invencível do meu senhor no futuro. Naquela época, o senhor já era o mais forte entre muitos jogadores, mas encontrou um grande inimigo naquele mundo. Su Shen ficou um pouco interessado. De acordo com o conceito de tempo de Xiao Yaozi, mesmo que ele não fosse um verdadeiro imortal na época, deveria estar próximo de um. Com seus métodos, ele ainda poderia encontrar um grande inimigo? Prossiga. Diante do comando de Su Shen, Xiao Yaozi ficou sem palavras.
palavras. Ele disse um pouco desanimado. O que aconteceu depois daquela grande guerra, seu subordinado não sabe. As repercussões daquela guerra afetaram seu subordinado. Quando abri meus olhos novamente, havia retornado ao presente. Embora não tenha obtido o resultado desejado, Su Shen não ficou decepcionado. Pelo menos ele sabia que nesta linha do tempo, as coisas poderiam não ser tão entediantes. Su Shen não dificultou a vida desses reencarnados. Não havia nada de errado em quererem apenas se agarrar a uma figura poderosa. Su Shen aceitou essas pessoas como subordinadas e as entregou a Xiao Hongjuan, usando-as para fortalecer o poder de seu pai. Filho, o que é isso? Xiao Hongjuan olhou para a placa de jade que Su Shen retirou bastante confuso. Esta é uma técnica de cultivo que pode ser cultivada na realidade. Eu a aprimorei um pouco para que você, pai, também possa cultivar. Eu não posso melhorar seu talento no jogo Destino, pai, mas ao cultivar esta técnica na realidade, não será problema para você alcançar o rank imperador. Além desse nível, não é apenas uma questão de técnica de cultivo. Quanto a esta técnica, pai, não a exponha. Você também pode distribuir algumas subtécnicas para pessoas próximas a você. Xiao Hongjuan engoliu em seco. Ele falava do rank imperador com tanta naturalidade, mas na atual aliança do céu estelar, havia apenas um rank imperador. Ele pegou a placa de jade, cheio de excitação e uma sensação de irrealidade. Sua garganta parecia travada e ele não conseguiu falar por um longo tempo. Su Shen deu um tapinha no ombro de seu pai. Após Su Shen sair, Xiao Hongjuan olhou para a placa de jade e disse: Filho, seu pai não pode te ajudar em nada. A única coisa que posso fazer é não te atrapalhar. O pássaro jovem abre suas asas, destinado a se transformar em um roque e voar alto. Em toda sua vida, ser uma pessoa tão comum e ter um filho assim era motivo suficiente para se orgulhar. Sem perceber, Xiao Hongjuan já estava em lágrimas. Su Shen suspirou suavemente. A aliança do céu estelar, para ele, era simplesmente pequena demais, uma gota insignificante em uma poça rasa. O seu eu, atual não era mais o jovem ingênuo do passado que admirava outros gênios. O seu eu, atual estava destinado a ser admirado, uma existência inalcançável. Apenas uma pessoa com potencial imortal poderia surgir a cada poucas dezenas ou centenas de épocas para sequer vislumbrar suas costas. E ainda assim, eles teriam apenas a qualificação de olhar para Su Shen até que ele desaparecesse, não a qualificação de alcançá-lo. Su Shen retornou ao jogo Destino. Seu cultivo na realidade era poderoso, mas para saber o que exatamente aconteceu para que a quarta calamidade e ele estivessem na mesma linha do tempo, ele ainda precisava se infiltrar entre os jogadores da quarta calamidade para descobrir tudo. Caso contrário, se o senhor da quarta calamidade despertasse e voltasse ao campo de batalha do passado, seria um problema enorme. Poderia até afetar a batalha contra a calamidade. O jogo Destino era tão difícil quanto uma tribulação celestial para os outros, mas para Su Shen, este jogo não era diferente da realidade. Uma percepção casual era uma habilidade de nível? Tudo o que ele tinha que fazer era encontrar o chefe e matá-lo. Capítulo 430. Você ouviu? O chefe da Terra do Vento Tempestuoso foi derrotado sozinho. Hein? Esse é um chefe que ocupou a Terra do Vento Tempestuoso por dezenas de milhares de anos. Quantas figuras poderosas foram para lá e nunca voltaram? Poderia ser o lendário deus da guerra, Shang Guanyi? Deve ser. O deus da guerra Shang Guanyi disse que assim que alcançasse o rank imperador, desafiaria o soberano do vento tempestuoso. A notícia de seu avanço para o rank imperador se espalhou há alguns dias. Deve ter sido ele quem eliminou o chefe dominador da Terra do Vento Tempestuoso. O deus da guerra Shang Guanyi é incrível. Este era o momento que Shang Guanyi esperava ansiosamente para se exibir, mas ele não conseguia ficar feliz. Maldição. Quem roubou meu chefe? Shang Guanyi estava furioso. Ele planejava lidar com o soberano do vento tempestuoso após seu avanço para o rank imperador, o que lhe renderia uma enorme quantidade de valor de exibição. Mas agora o chefe fora levado por outra pessoa primeiro. O mais enfurecedor era que o sistema até classificou isso como uma exibição inválida, resultando em nenhum valor de exibição. O sistema de exibição era a maior confiança de Shang Guanyi. Originalmente, ele era apenas uma pessoa comum em um pequeno planeta, fantasiando que um dia poderia desafiar o destino. Embora pensasse em não fazer nada o dia todo, a deusa da sorte o favoreceu. Quando o jogo Destino desceu, todos estavam lutando, mas Shang Guanyi despertou um sistema que o permitia ficar mais forte ao se exibir. Agora, as coisas estavam ótimas. Enquanto outros trabalhavam duro para ficarem mais fortes, ele só precisava se exibir para gradualmente se tornar invencível. Assim, quanto mais ele se exibia, mais forte ficava. E quanto mais forte ficava, mais podia se exibir. Isso lhe rendeu não apenas o título de Rei da Vantagem, mas também o estimado título de Deus da Guerra. O soberano do vento tempestuoso era um momento de glória que ele planejara por muito tempo, e agora fora roubado. Shang Guanyi decidiu ir até a Terra do Vento Tempestuoso para investigar. Fora da cidade do Vento Tempestuoso, muitos espectadores já haviam se reunido. O soberano era o mais forte do reino, o pesadelo de gerações de jogadores. Incontáveis mestres morreram em suas mãos, e agora aquela existência de pesadelo fora derrotada. A neve rodopiante se abriu, revelando uma passagem, e uma figura caminhou para fora. Se a neve à frente fosse como uma pintura, aquela figura era alguém que saía dela. Mas algo parecia um pouco errado. Aquela pessoa não é o deus da guerra Shang Guanyi, eu não o reconheço. Como é possível? Uma figura tão proeminente não poderia ser desconhecida no reino do vento tempestuoso. Su Shen olhou para os muitos jogadores reunidos, já acostumado a tudo aquilo. Depois de derrotar o soberano do vento tempestuoso, que era comparável a um dominador de duas tribulações, o cultivo de Su Shen já havia alcançado o rank imperador. Não havia outro lugar ali que valesse a sua permanência. Justo quando Su Shen estava prestes a sair, pare! Um grito agudo ecoou, um som que fez o povo da cidade tremer. É o deus da guerra Shang Guanyi.
Ele está aqui. Esta pessoa deve ter roubado o chefe de Shang Guanyi. Se ele fez isso, o deus da guerra certamente não deixará passar. Embora Shang Guanyi goste de se exibir, seja mesquinho e guarde rancor, sua força não deve ser subestimada. Ele é verdadeiramente a pessoa número 1 do reino. Esse sujeito à sua frente provavelmente está em apuros. Um jovem de aparência comum com um físico nada excepcional, deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Su Shen. Esta pessoa era Shang Guanyi. Ele saboreava a adoração da multidão, o que achava muito gratificante, mesmo que alguns elementos estranhos estivessem misturados. Mas eles não eram importantes, apenas a inveja de um grupo de pessoas incompetentes. Esta pessoa matou o soberano e roubou meu chefe. Se eu puder suprimir e matá-lo, não ganharei ainda mais valor de exibição do que se tivesse matado o soberano diretamente? Pensou Shang Guanyi. Com esse pensamento ele disse, Sua Excelência, você matou meu chefe sem minha permissão. Se não me der uma explicação, este assunto não será resolvido tão facilmente. Su Shen parou. Ele já havia saído de destino, mas agora retornará ao reino do vento tempestuoso. Ele olhou Shang Guanyi de cima a baixo. Não era um reencarnado. Um reencarnado não seria tão audacioso. Su Shen estava sem expressão. Ele desferiu um tapa para frente. Muito simples, a explicação que Shang Guanyi queria era essa. Shang Guanyi estava calmo e composto. Ergueu a mão, pretendendo bloquear. No momento seguinte, porém, sua expressão mudou drasticamente. Uma mão explodiu com um estrondo. O rosto de Shang Guanyi ficou pálido. A dor intensa o fez arquejar. Mais aterrorizante que a dor era a sensação de morte iminente. Antes que pudesse reagir, uma barreira apareceu em seu corpo, pretendendo bloquear o ataque de Su Shen. Aquela mão aterrorizante não caiu, o que o fez suspirar de alívio, uma sensação bizarra de ter escapado da morte. Antes que pudesse relaxar totalmente, o som que chegou aos seus ouvidos fez seu couro cabeludo formigar, quase explodindo. Sistema. Poderia ser alguém da Aliança dos Transcendentes? Aquela pessoa realmente sabia que ele tinha um sistema. Antes que Shang Guanyi pudesse reagir a essa cena aterrorizante, a barreira explodiu diretamente à sua frente. A mão clara transformou-se de palma em garra, avançando. Shang Guanyi sentiu como se seu corpo inteiro tivesse perdido os ossos, colapsando como uma poça de lama. Sistema. Sistema. Chamou ele desesperadamente em sua mente, mas para seu desespero, não obteve resposta. Quando olhou para a palma do jovem, ela parecia estar apertando algo e com um aperto suave, correntes elétricas negras se entrelaçaram. Então estourou com um estrondo. No momento seguinte, Shang Guanyi perdeu a consciência. Eu não esperava que a Aliança dos Transcendentes também tivesse as mãos na quarta calamidade. Eles parecem estar tramando algo. Su Shen sentiu que tudo parecia estar ficando mais interessante. Ele então deixou o reino do vento tempestuoso, deixando para trás a multidão perplexa. O que eles tinham acabado de ver? Shang Guanyi estava morto, morto por aquele jovem misterioso com um tapa leve e sem esforço. Qual é a origem desse jovem? Quanto a essa pergunta, algumas pessoas na multidão sabiam a resposta. Eu não esperava que alguém fosse tão destemido a ponto de provocar aquele homem. Eles lamentaram por ele em seus corações. Su Shen retornou ao continente da família Xiao. Um ano havia se passado. Ele viu Xiao Hongjian novamente. Seu pai estava muito bem. Pai, estou prestes a deixar a Aliança do Céu Estelar. Xiao Hongjian ficou atônito. Ele sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que fosse tão rápido. Vá, este não é o seu palco. Su Shen sorriu. Pai, disse. Capítulo 431. Su Shen deixou o continente da família Xiao e a Aliança do Céu Estrelado. Ele seguia em direção a um mundo mais vasto. Conforme o jogo Mandato do Céu progredia para o ranking Imperador, tornava-se necessário adquirir coordenadas para mais reinos e desde os tempos antigos até o presente. Essas coordenadas foram armazenadas dentro da Federação. Su Shen estava indo para a Federação. No entanto, ele não estava sozinho. Mestre, chegamos à Federação. Xiao Yaozi, de pé ao lado dele, era respeitoso. O mestre de Xiao Yaozi era uma figura poderosa na Federação, por isso Su Shen o trouxe consigo. Ao chegar à área central governada pela Federação, Su Shen escaneou casualmente os arredores uma vez e depois retirou o olhar. Parece que há muitos indivíduos renascidos na Federação. No Reino Etéreo, algumas auras começaram a sondar nesta direção no momento em que Su Shen pisou na Federação. Embora suas ações fossem muito encobertas e cautelosas para Su Shen, não era diferente de estar exposto em plena luz do dia. No entanto, contanto que esses renascidos não o provocassem, Su Shen não estaria tão ocioso a ponto de caçar cada um em suas portas. Ele não era um reparador do tempo. Seu objetivo atual era derrotar chefes e subir de nível dentro da Federação. Dentro de um pequeno mundo, não menos que 20 a 30 figuras estavam reunidas. Se qualquer outra pessoa estivesse aqui, certamente ficaria chocada além da conta. Porque os reunidos aqui, qualquer um deles, seriam ou o gênio mais refinado do mundo exterior, ou primeiro, segundo ou terceiro gênio da Federação por milhões de anos. Ou um figurão renomado, ou um dignitário de elite apoiado por uma linhagem de Dao imortal. Essas pessoas, aparentemente sem relação, estavam agora reunidas ali. Aquela pessoa ainda assim veio para cá. Assim que essas palavras foram proferidas, a multidão instantaneamente silenciou. Até a atmosfera tornou-se estática. Não foi acordado que assim que essa pessoa entrasse aqui, todos nós uniríamos forças para eliminá-la preventivamente enquanto ainda estivesse fraca? Um jovem belo questionou a multidão. Alguém ao lado dele apontou para um homem loiro. Foi acordado anteriormente que Charlie faria um movimento pessoalmente. E nós seríamos responsáveis por bloquear as rotas de fuga daquela pessoa. Mas Charlie não se moveu, o que nos fez perder o melhor momento para agir. Todos olharam para o homem loiro em uníssono, buscando uma explicação. O homem loiro chamado Charlie sentava-se no assento principal, majestoso e extraordinário, como um leão poderoso. Ele tinha um título ressoante mesmo dentro da Federação, Imperador Leão Dourado. Entre eles, o mais forte em cultivo era o Imperador Leão Dourado. De acordo com a discussão, ele faria o primeiro movimento frontal, enquanto eles garantiriam que todas as rotas de fuga para aquele homem fossem seladas.
sem deixar pedra sobre pedra. Mas quando aquele homem entrou na área central da Federação, o crucial Imperador Leão Dourado não agiu. Isso os levou a assistir impotentes enquanto aquele homem entrava novamente no jogo Mandato do Céu e desaparecia sem deixar rastros, perdendo o melhor momento para agir. Afinal, de acordo com seus cálculos, quando aquela pessoa entrasse na área central da Federação, seu cultivo seria, no máximo, o recém-ingressado no ranking Imperador. Mesmo com muitos métodos, ele não seria capaz de escapar da rede inescapável que eles haviam montado meticulosamente. Afinal, o homem de agora não era o Senhor Supremo que um dia governaria todos os céus. O Imperador Leão Dourado disse friamente à multidão: nenhum de vocês notou que há uma pessoa não registrada ao lado daquele indivíduo? Diante das palavras do Imperador Leão Dourado, alguém pareceu recordar algo e disse que quando aquele homem entrou na área central, causou um alvoroço. Agora não há alvoroço. Poderia ser que esse homem, como nós, também seja um indivíduo renascido do futuro. Assim que essas palavras saíram, todos ficaram horrorizados. Se sim, todas as suas ações não teriam já sido percebidas? O Imperador Leão Dourado balançou a cabeça e disse: talvez não. Aquele homem não é um renascido, mas a pessoa ao lado dele deve ser um renascido como nós. A questão de indivíduos renascidos existirem neste mundo já foi exposta. Com a mente daquele homem, é impossível que ele não tenha preparativos. Talvez não tenhamos considerado tudo profundamente o suficiente. Só temos uma chance de agir, se falharmos em eliminá-lo antecipadamente. Acredito que todos vocês entendem o quão terrível aquele homem é. Uma vez que ele sobreviva com sucesso, não teremos chance de virar o jogo. Podemos até morrer por causa disso. Talvez não tenhamos outra chance de recomeçar. Ouvindo as palavras do Imperador Leão Dourado, todos retiraram seus olhares e mergulharam em pensamentos. As palavras dele não eram sem razão. Parecia que algo que eles não sabiam havia ocorrido. Uma mudança havia acontecido. Talvez não fossem cautelosos o suficiente. Após um longo tempo, uma pessoa falou: farei com que os estrategistas do clã reconsiderem este assunto com base na mudança daquele homem e elaborem uma nova estratégia mais infalível. Eu me retiro primeiro. Com uma pessoa tomando a liderança, logo houve uma segunda, uma terceira, até que apenas o Imperador Leão Dourado restasse na aliança dos renascidos do pequeno mundo. O Imperador Leão Dourado olhou na direção da multidão que partia, perdido em pensamentos. Su Shen, liderado por Xiao Yaozi, chegou a um ponto de login na área central da Federação. O mestre de Xiao Yaozi ocupava uma posição decente na Federação, então Su Shen obteve facilmente algumas coordenadas de chefes mundiais. Após esforços incessantes, ele finalmente derrotou todos esses chefes. Assim que Su Shen retornou, viu Xiao Yaozi esperando do lado de fora da porta. Su Shen saiu do login do jogo e, percebendo a aparência inquieta de Xiao Yaozi, perguntou casualmente: entre. Há algum problema? Xiao Yaozi empurrou a porta e entrou com um toque de hesitação no rosto, mas ainda assim falou: mestre, há alguém lá fora que deseja vê-lo. Ele pode ser um renascido como seu subordinado, mas o status e a posição dessa pessoa na federação são muito mais altos do que os do mestre do seu subordinado. Su Shen, vendo a hesitação de Xiao Yaozi, disse: você tem medo de que ele me deseje mal? Xiao Yaozi assentiu. Afinal, o status daquela pessoa na federação estava muito além do que ele poderia comparar. Tal figura poderosa estava naturalmente destinada a estar no auge da federação, e sendo um renascido, ele certamente não se humilharia facilmente como ele fez. Su Shen balançou a cabeça. Eu senti a aura dessas pessoas no momento em que pisei na área central da federação. Se eles ousassem agir, teriam feito isso no momento em que entramos. Como poderiam esperar até agora? Xiao Yaozi ficou atônito. Então seu mestre sabia de tudo. Isso não significava que tudo estava sob seu controle? Terrível, verdadeiramente terrível. Xiao Yaozi ficou imensamente grato por ter escolhido não ser um inimigo de Su Shen quando retornou do renascimento. Capítulo 432. Em pouco tempo Xiao Yaozi trouxe uma pessoa. Aquela pessoa tinha uma aparência digna, um comportamento extraordinário e um nível de cultivo que superava em muito de Xiao Yaozi, já tendo ingressado no ranking Imperador. Para alcançar o ranking Imperador em uma idade tão jovem, ele era claramente o verdadeiro prodígio de toda a aliança. Su Shen observou o homem extraordinário. Então, ao notar o olhar de Su Shen, o homem avançou e, sem hesitação, caiu pesadamente de joelhos. Xiao Yaozi. Esta cena parecia um tanto familiar. O homem declarou em voz alta: eu, Shufei, admiro Vossa Excelência há muito tempo. Agora que tenho a sorte de ver seu verdadeiro rosto, você é de fato tão magnífico, gracioso, talentoso, igualmente habilidoso tanto nas artes civis quanto nas marciais, excepcionalmente brilhante e magnânimo como dizem as lendas. Assistindo ao homem no chão falar sem parar, Xiao Yaozi sentiu subitamente uma sensação de crise. Essas palavras não podem descrever nem uma 10ª parte do meu senhor. Por que você precisa dizê-las? Ouvindo as palavras de Xiao Yaozi, Shufei pensou secretamente: eu não esperava que essa pessoa fosse ainda mais sem vergonha do que eu. Ele realmente é um oponente formidável. Shufei se recompôs e disse: Vossa Excelência, eu sou na verdade um renascido. Antes do meu renascimento, ouvi falar de seus feitos lendários e sempre o respeitei, querendo jurar minha lealdade. No entanto, descobri que há muitos renascidos como eu na aliança. Eles formaram secretamente uma aliança dos renascidos, pretendendo prejudicá-lo. Então, eu me infiltrei secretamente para coletar informações. Estes são os planos deles. Shufei continuou falando, entregando diretamente a aliança dos renascidos. Su Shen assentiu. A aliança dos renascidos planejara agir contra ele quando entrasse na área central da aliança, mas algo mudou e eles cancelaram o plano. A aura que Su Shen sentiu ao entrar foi obra dessa aliança. Agora eles haviam formulado um plano ainda mais secreto. Após o fracasso do primeiro plano, Shufei tornou-se pessimista em relação à aliança dos renascidos e escolheu entregá-los. Em relação ao plano deles, várias figuras de nível Lorde estavam envolvidas. Um passo em falso poderia, de fato, causar alguns problemas a Su Shen. Afinal, o cultivo atual de Su Shen ainda estava a uma certa distância do nível Lorde. Su Shen pediu a Shufei que retornasse e continuasse monitorando as últimas notícias da aliança dos renascidos. Quando aquelas pessoas fizessem seu movimento, Su Shen não se importaria de dar a elas algumas pequenas surpresas. Shufei partiu.
Não muito tempo depois, Xiao Yaozi retornou. Meu senhor, mais pessoas da aliança desejam vê-lo. Esta pessoa também pode ser da aliança dos renascidos como Xu Fei. Su Shen assentiu, permitindo que Xiao Yaozi trouxesse a pessoa. O recém-chegado era um homem alto e poderoso, extraordinariamente robusto. Vossa Excelência, eu finalmente o conheci. Eu o admiro há muito tempo. O homem alto e poderoso ajoelhou-se diretamente no chão e arrastou-se para frente, tentando abraçar a perna de Su Shen, mas Su Shen esquivou-se sutilmente. A expressão de Su Shen permaneceu inalterada, muito calma. O homem robusto retirou a mão, dizendo sem jeito: Vossa Excelência é meu ídolo. É a minha primeira vez vendo meu ídolo e fiquei animado demais por um momento. Espero que Vossa Excelência não se importe. Vossa Excelência, eu sou na verdade um renascido. Antes do meu renascimento, eu admirava grandemente o seu nome e originalmente pretendia jurar minha lealdade. No entanto, descobri que existem outros renascidos do futuro como eu na aliança, e eles pretendem prejudicá-lo. Através dos meus esforços incessantes, eu finalmente me infiltrei na aliança dos renascidos e obtive inteligência sobre eles. Xiao Yaozi olhou para o homem robusto diante dele com uma expressão estranha. Essas palavras pareciam um tanto familiares. Não era exatamente o que a pessoa chamada Xu Fei tinha dito? Su Shen ouviu tudo sem a menor reação, como se tudo já estivesse previsto. Isso fez o homem robusto suspirar com emoção. Vossa Excelência realmente faz jus ao seu título. Um assunto tão significativo não conseguia sequer abalá-lo. Tudo parecia estar dentro de suas expectativas, planejando e organizando tudo. Aterrorizante de fato. Opor-se a ele apenas com eles era simplesmente tolice. Aqueles companheiros de equipe idiotas, seria melhor entregá-los para ganhar confiança. Su Shen confirmou que o homem robusto disse era o mesmo que o relato de Xu Fei, então permitiu que ele retornasse à aliança dos renascidos. Logo após o homem partir, Xiao Yaozi trouxe outra pessoa. A expressão de Su Shen era peculiar. Como esperado, era outra pessoa da chamada Aliança dos Renascidos. E não era apenas uma. Um saía e outro vinha, repetindo-se dezenas de vezes. Xiao Yaozi trouxe um homem loiro majestoso e extraordinário. Este deve ser o último, certo? Su Shen estimou, com base na informação fornecida por Xu Fei, que a Aliança dos Renascidos tinha um total de 32 membros. 31 já haviam vindo, e este homem loiro era o 32º. Ou seja, ele era o último. O majestoso homem loiro carregava um ar de arrogância e não se ajoelhou imediatamente em submissão como os outros. O imperador Leão Dourado olhou para o calmo Su Shen e não pôde deixar de suspirar internamente que sua decisão estava correta. Mesmo com sua presença lendária de nível Lorde, Su Shen permanecia composto. Ele realmente fazia jus à sua reputação. Unir forças com um bando de idiotas que continuavam idiotas mesmo após o renascimento, para tentar eliminar tal existência aterrorizante era simplesmente uma decisão errada. Felizmente ele não havia escolhido agir. Tenho uma notícia que é desfavorável a Vossa Excelência. Desejo fazer um acordo com Vossa Excelência primeiro. O imperador Leão Dourado falou indiferentemente. Ele queria entregar todos os renascidos, revelar o plano deles, em troca, ganhar uma qualificação para o futuro. Diante do imperador Leão Dourado, que possuía cultivo extraordinário e um comportamento arrogante, Su Shen disse: Fazer um acordo? Você deve ser um renascido, certo? O imperador Leão Dourado assustou-se um pouco, não esperando que sua identidade fosse percebida tão facilmente. Isso fez o coração dele pular uma batida, mas ele ainda assentiu e disse: De fato, sou um renascido. Sei de muitas coisas que acontecerão no futuro, e é por isso que desejo cooperar com Vossa Excelência. Inconscientemente, o imperador Leão Dourado não percebeu que seu tom havia suavizado um pouco. Su Shen disse casualmente: O acordo de que você fala. Você está se referindo a um grupo de renascidos como você que querem unir forças para me eliminar prematuramente? O coração do imperador Leão Dourado deu um salto repentino. Como você sabe? Seu tom agora carregava um toque de pânico. Sua maior confiança, o que ele pensava ser uma armadilha inescapável, era conhecida tão facilmente. De fato, aquele homem, mesmo no passado, ainda era terrível. Su Shen encarou os olhos do imperador Leão Dourado. Eu não apenas sei que você e um grupo de renascidos formaram a aliança dos renascidos para me visar, mas também sei que quando entrei na área central da aliança você estava escondido na escuridão, planejando agir contra mim. Este é o seu acordo? Talvez você deva me dar uma explicação. Todos os esquemas e truques foram vistos através, expostos à luz. Olhando para aqueles olhos frios, o imperador Leão Dourado ficou grandemente alarmado. Suas pernas fraquejaram e seu corpo inclinou-se para frente. Vossa Excelência, isso tudo é um mal-entendido. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!